Esse microfone aqui está tudo certo? Bem, gente, então, bom dia. Hoje o nosso podcast é um pouco diferente e também já fica aqui as nossas desculpas pelo atraso, mas é por uma boa causa, né? Nós temos hoje um tema que é interessante, que é o estado do Tapajós, como está a luta do estado hoje, né? E no primeiro encontro que nós tivemos com vocês, nós apresentamos aqui, discutimos aqui, toda a origem, né, do pensamento sobre a emancipação regional desde a segunda metade do século XIX. No segundo, nós apresentamos para vocês também uma análise sobre a questão dos impactos que a Amazônia teria com a criação de uma nova unidade federativa aqui na Amazônia, né? E hoje vamos mostrar como é que essa questão, essa luta, ela se encontra na atualidade. E o nosso atraso, portanto, é por conta de que hoje nós estamos tendo uma reunião com o senador Plínio Valério em Manaus, que é o relator, né, do projeto que solicita um novo plebiscito para a criação do estado do Tapajós. Então, essa reunião está presente alguns vereadores daqui de Santarém e também da região e algumas lideranças, né, do estado do Amazonas, né, notadamente de Manaus, que são as associações dos municípios que fazem presente na capital amazonense, e desde o começo saíram daqui de Santarém, da região, desde o início da década de 70, né? Então a gente tem muita gente em Manaus. E segundo o que nós já pesquisamos, recentemente saiu uma pesquisa mesmo pelo IBGE, que mais de 250 mil pessoas da região morariam em Manaus nesse momento. E nós vamos fazer essa interação entre o que está acontecendo lá no Amazonas, em Manaus, e nós aqui no estúdio em Santarém. E nesse momento eu passo a palavra aqui para dar as informações do Jean, que está nessa reunião com o senador Plínio Valério lá no gabinete dele. Nós estamos aguardando o Jean, porque também a internet hoje não está colaborando muito, né? Principalmente lá do gabinete do senador, que nós acreditamos que está meio fraco, né? Mas as pessoas de todo mundo, a reunião está se encerrando, e nós gostaríamos que vocês ouvissem, né, do próprio senador algumas informações que possivelmente ele vai repassar por conta do resultado da conclusão do que aconteceu nessa reunião. Então, nós estamos só aguardando que o Jean entre no ar para repassar as informações que nós estamos aguardando. Mas antes disso, o projeto de plebiscito que está no Senado, vocês lembram que no ano passado ele esteve em pauta, ia ser votado, e com certeza ia ser aprovado a autorização, né, do plebiscito para a gente levar e sair para o plenário do Senado, mas foi pedido vista. E esse pedido de vista adiou a votação naquele momento e ficou de retornar logo na sequência, mas devido à eleição para presidente, deputado, etc., ficou difícil a Comissão de Constituição e Justiça se reunir de novo, né, para votar, né, algumas pautas. E por conta disso, o projeto não voltou mais para ser apreciado, né, e votado pelos senadores, né? E com isso, então, foi feito um acordo com o próprio senador Plínio Valério para que nós deixássemos para trabalhar outra vez depois das eleições.
Vamos ver se o Jean já está aí. Então dando continuidade ao que nós estávamos falando, e o Jean lá em Manaus não está acessando muito bem, embora a gente saiba que tem bastante pessoas participando dessa reunião, e eu estava informando para vocês que o projeto ele ficou para ser votado depois das eleições. As eleições já ocorreram no mês de outubro, e nós estamos lutando para que o projeto vá para a pauta de novo, no começo agora desse ano, principalmente logo depois de fevereiro, quando os deputados e senadores tomarem posse, né, em definitivo. E essa reunião em Manaus já é uma preparação para isso, né? Nós estamos já preparando, montando as estratégias para ver como é que a gente vai fazer para que o projeto volte de novo para a pauta, possa ser votado, e na sequência a gente considere que aprove, né, um novo plebiscito para emancipar a região, para criar o estado do Tapajós. Então, vocês sabem que é um sonho de muitos anos, né? Já até, vamos dizer, já é séculos, né? A partir da segunda metade do século XIX para cá, tem mais de 150 anos. E essa reunião lá em Manaus, ela vai ser constituída das novas diretrizes que nós vamos ter que fazer, porque nós vamos ter que voltar a Brasília muitas vezes, vamos ter que fazer uma militância junto aos senadores, né, para poder convencê-los de votar favorável, embora o relator já tenha o voto favorável para criar o Estado, mas os outros senadores também têm que entender, têm que compreender da importância, né, de eles votarem favorável, porque a distância, na verdade, é muito grande de nós para eles lá. As informações que às vezes eles têm não são informações reais, são aquilo que as pessoas falam, dizem de acordo com o seu posicionamento, o seu ponto de vista, não de acordo com o estudo, com conhecimento, com ciência, com dados estatísticos e com realidade de fatos, né? Muitas vezes a informação é com base em opinião. E isso aí cada pessoa tem a dela e finda não tendo unanimidade na informação que é repassada. Então, com certeza, nós vamos ter que voltar lá muitas vezes, montar várias comissões aqui, como foi feito na vez passada, e alternância vai uma comissão esse mês, na metade do mês vai outra comissão, e assim até nós atingirmos todos os senadores da Comissão de Constituição e Justiça, e para que no dia da votação ele possa votar favorável ao projeto. Tá? Eu acho que o Jean está com vontade de entrar no ar de novo, mas vamos ver se agora dá certo. Professor Divaldo, doutor Divaldo, bom dia a todos os nossos telespectadores aí do podcast Estado do Tapajós, né? Estado do Tapajós Podcast. Nós estamos direto do Amazonas, aqui em Manaus, né? Aqui no escritório aqui do senador Plínio Valério, né? O senador está aqui do nosso lado. Nós temos aqui as nossas lideranças do Amazonas, né, que estão conosco, e também vereadores da nossa região, ali do Tapajós. O pessoal está aqui, né, mais ali a nossa direita também, uma reunião aqui para quase 10 pessoas, né, e o senador, a gente está terminando a reunião, o senador vai participar do nosso podcast ao vivo aqui, né, de Manaus, e nós havíamos conversado sobre essa questão do andamento do projeto, lá do pedido de plebiscito no Amazonas, no Senado Federal, e o senador amazonense, senador Plínio Valério, é o nosso relator, né, do projeto. Ele assumiu esse desafio lá atrás e tem estado conosco, já reafirmou a continuidade, né, com o projeto e com o pedido de plebiscito lá, e agora a gente tem toda uma agenda que a gente precisa cumprir, né, senador? E eu passo então a palavra ao senador Plínio Valério para explicar melhor, né, para todos vocês que estão nos assistindo, como é que está a luta hoje em relação ao pedido de plebiscito e os desafios que a gente tem ali no Senado Federal. Bom dia a todos. Nós estamos aqui nessa reunião, eu tenho dito a eles o que eu vou falar para vocês.
A cada 4 anos acaba uma legislatura. Então, projetos que o senador não continua, eles são arquivados de ofício. Mas há um instrumento que a gente pode fazer, e eu vou fazer, que é pegar 27 assinaturas, que é 1/3, e eu, senador, pedir para ser desarquivado. Aí começa tudo de novo. Tudo indica, já 100%, que eu vou estar na CCJ, que é a comissão que vai julgar, que vai analisar esse pedido de plebiscito. E eu garanto a vocês, como garanto a eles, eu sou favorável à causa do plebiscito. Eu nunca entro no mérito se vocês vão aprovar ou não essa divisão. Aí vocês, né, para isso é que vão decidir. Mas a mim, como defensor da democracia e da liberdade, eu tenho que dar esse direito a vocês, de conceder o direito a um plebiscito. E é esse meu compromisso com vocês. E assim, a gente agradece, senador, né, por esse dia histórico, né? A gente nunca tinha tido algo nesse nível, mas hoje a tecnologia nos permite fazer algo assim. Daqui a pouco a gente entra falando com as nossas lideranças, viu, professor Divaldo, o pessoal que está assistindo o podcast aqui do Amazonas e da nossa região, os nossos vereadores que vieram, e a gente agradece muito ao senador, né, pelo andamento do projeto e por essa parceria com essa região, que é uma região que tem muito de irmandade, né, com o pessoal aqui do Amazonas. Muito obrigado, senador. Obrigado, professor Divaldo. Daqui a pouco a gente volta aí, professor. Muito bem, Jean. Obrigado pela participação. E a presença do senador Plínio Valério foi importante para a cidade ter confiança, né, de que as coisas realmente vão continuar. E às vezes a pessoa que na nossa região pensa que já está parado, né, que nós paramos, que não está mais ninguém assim, com muito interesse na questão, mas isso não é verdade, né? Eu sempre tenho falado que nós vamos ter, pode até demorar um pouco, mas essa emancipação regional ela vai se tornar uma realidade de um jeito ou de outro, porque é uma coisa assim que parece estar predestinada. Então, o que nós estamos plantando, né, o que nós estamos fazendo é para se colher no futuro. Nesse futuro, acredito que não esteja muito longe, haja vista que já tem um tempo relativamente considerado, né, desse pensamento, né, desse sonho de transformar a região numa unidade federativa, não só para, como se tinha um discurso no passado, que era para criar um pouco de emprego para alguns políticos. E a gente já viu que esses conceitos eles foram sendo dissipados com o tempo. A princípio, se dizia que o Estado estava sendo criado para isso, né, para dar emprego para um grupo de políticos. Depois mudaram esse pensamento, esse discurso, e começaram a se falar no outro discurso de que o Estado não era viável, não havia viabilidade, né, de se criar um Estado, considerando que o governo ia ter um custo muito alto, né, e o país inteiro ia pagar, né, por isso, para poder criar um Estado, a estrutura de um Estado novo. E, no entanto, a gente já viu que agora o discurso já é outro, porque já se prova que a região é viável, que as riquezas do Estado são realmente muito grandes, e nós somos bem mais ricos do que até muitos outros estados. Então, não se justifica mais dizer que eu sou contra porque o Estado é inviável. Até pelo contrário, nós deveríamos ser a favor, exatamente porque o Estado é viável, e além da viabilidade dele, ele vai impactar muito positivamente em toda a Amazônia, né, e em todo o Brasil. E eu sempre tenho falado, por exemplo, que o Tocantins é o grande projeto, né, o grande exemplo de sucesso de um projeto de criação de Estado de uma região que não era exatamente igual à nossa. Então, o discurso hoje agora é mais político. Se alguém não é contra o Estado, não é porque quer criar mais emprego, não é porque o Estado é inviável, mas é porque politicamente eu sou contra por alguma razão, e que isso já não se justifica mais. Por isso eu digo que o Estado terá que ser criado de uma forma ou de outra, porque a população da região toda já está no sentimento pessoal de cada um
de querer essa nova unidade. Está certo que tem ainda algumas pessoas podem ser contra, mas na grande maioria não. E a prova disso foi que quando foi feito o plebiscito, nós tivemos mais de 97% de aprovação da região como um todo. E basicamente todos os municípios tiveram uma votação acima de 95%, né? Então a população, na verdade, quer. O que falta para nós agora é um pouco de interesse político realmente para que haja lideranças capazes de lutar no encaminhamento, né, burocrático, protocolar, para a gente chegar até a vencer as etapas necessárias até o momento da criação do Estado através da lei complementar produzida pelo Senado Federal. E, nesse sentido, nós estamos caminhando muito bem. A gente ainda continua também com a coleta de assinaturas, porque essa coleta de assinaturas ela vai pesar muito na hora que for votado, tanto no plenário do Senado, como no plenário da Câmara. Vocês já imaginaram se na hora dessa votação nós apresentarmos lá 800, 900, 1 milhão de assinaturas que a população pediu, o peso que isso vai ter para os senadores e para os deputados, do ponto de vista democrático, né? Então, se a população quer, você tem que ouvir, então, a população. Se a população está pedindo, é porque, na verdade, a população considera a importância que tem esse tema, a importância que tem essa ideia. Então, isso vai pesar muito para que os senadores, no caso, e os deputados possam aprovar, né, sem nenhuma dificuldade, o plebiscito, para que a gente possa realizar de novo na nossa região, agora só o Tapajós, nesse caso só o Tapajós, e só o Tapajós eu tenho certeza absoluta que a população vota, na verdade, favorável, porque nós já estamos construindo isso há muitos anos. Nós estamos construindo essas ideias e essa aprovação no total do Estado há muitos anos. Então, já está amadurecendo a ideia, já está se percebendo a necessidade, já está se vendo que os discursos errados não eram mentirosos, né? Eram enganadores, não eram verdade. Então, essa construção é que vai permitir a gente não ter mais muitas dificuldades para se ter uma aprovação lá no Senado e na Câmara, para que a gente tenha uma nova unidade federativa do Brasil e, com certeza, a gente tenha uma sociedade, na verdade, muito melhor, né? Esse melhor que eu me refiro é na sua qualidade de vida, né, em todos os setores. Eu sempre tenho dito que não é porque a gente vive na Amazônia que a gente tenha que ser desmerecido de algumas benefícios que os outros estados do país têm e nós não, porque nós estamos muito distantes, né, do centro de poder. Uma outra situação também, nessa questão de como é que está a situação do Estado hoje, é que a gente tem uma portaria, né, que está arquivada no Congresso, lá de 1991, que naquele momento até autorizou um plebiscito que não houve naquele período, porque nós não tínhamos representação lá no Congresso para dar sequência, né, àqueles procedimentos, que por isso foi arquivado. E nós estamos também tentando desarquivar essa documentação toda e essas decisões que foram tomadas desde aquela época, trazer a uma pauta de novo, porque já tem todo um encaminhamento feito, que isso também vai facilitar, de alguma forma, a gente ter um plebiscito também até um pouco mais rápido, né? Então, são vários caminhos que nós estamos tentando seguir para ver se a gente consegue fazer com que a realização
do plebiscito ocorra, no mais tardar, nesses primeiros 4 anos de hoje até o final dessa nova legislatura, né? Então, se a gente conseguir aprovar nas 2 casas desses 4 anos, a gente tem um Estado criado para numa próxima eleição, logo na sequência da aprovação do plebiscito no Congresso, né? Então, esses caminhos são caminhos que são todos viáveis e todos são possíveis. A gente precisa, na verdade, agora, são de lideranças políticas. E as lideranças que nós temos, elas já estão começando a se movimentar também para que elas possam ter a sua participação, de maneira que o pensamento da emancipação ela seja real, não só para o povo, né? Não só para a população, mas também que ela seja real e seja viável para as pessoas que têm mandato e que poderão ser exatamente as pessoas que vão liderar esses primeiros momentos, né, que o Estado for criado. Na vez passada, né, no podcast passado, eu me referi assim: os senadores vão sair daqui da nossa região, os deputados federais vão sair daqui da nossa região. Exemplo, os vereadores poderão, parte deles, ser os deputados estaduais do futuro, né? Os deputados estaduais, que já temos da região, já poderão se candidatar para ser os federais da região. E assim sucessivamente. Então, vai haver um crescimento hierárquico muito forte, né? E essas lideranças são elas que vão direcionar os caminhos que o Estado vai tomar daí para frente. Então, a população não vai ter mais que escolher pessoas fora da região que estão, na verdade, só buscando alguns votos para completar a aprovação do seu mandato, e que esquece a região depois, porque a quantidade de votos não é o suficiente para você ter compromissos reais com aquela região e com aquelas pessoas. Como é o caso hoje de Belém, né? Muitos candidatos vêm para cá, pega 3.000 votos, 4.000 votos, 5.000 votos, 10.000 votos, 15.000 votos, mas ele é eleito com 50.000 votos das outras regiões. Ele é eleito com 60.000 votos da outra região. E a pergunta é: onde vai estar o compromisso dele? É com os 4.000 votos que ele recebeu aqui, ou é com os 60.000 votos que ele recebeu lá? Então, o compromisso dele vai ser com os 60.000 votos que ele recebeu lá, e não com os 4.000 votos que ele recebeu assim, né? E nós, com o Estado criado, não vamos ter mais essas situações, porque todos os votos serão basicamente tirados daqui da nossa região, né? Dos nossos 23 municípios até esse momento. Até porque, quando o Estado nascer, né, for criado, muitos municípios vão surgir. Esse meio muito aí é meio intensivo, mas não é nessa dimensão, né, de quantidade exagerada. Mas alguns municípios a gente vai ter condição de criar. Então, ao invés de nós ficarmos por muito tempo com os 23 municípios, de repente, no tempo X, nós vamos estar com 30, 35, 40 municípios numa condição relativamente boa. Tá? E eu acredito que o Jean também já vai querer participar. Não? Pois é, então nós estamos com um problema de internet lá em Manaus, e o Jean está com dificuldade da sua participação por conta dessa falta, né? Então, a gente não está tendo o áudio dele e nem também a imagem. Quando isso surge, fica falhando. Mas eu queria também acrescentar, nós já começamos atrasados hoje,
E como o tema é esse, é como está a situação do Estado hoje, são essas situações que eu falei. Então, nós estamos agora lutando para começar, ver se a gente vota ainda esse semestre, e o mais rápido possível, o projeto que está na comissão. Nós continuamos com a coleta de assinaturas ainda. Também nós temos esse projeto que está arquivado, que nós queremos desarquivar. Nós estamos buscando, na verdade, lideranças que façam isso, né? Que desarquive. Tá? E nós estamos também criando toda uma estrutura para viabilizar essas ações, né? E essa estrutura é ir a Brasília, muitas vezes, inclusive, por exemplo, agora mesmo, o fato de nós estarmos deslocando daqui de Santarém para ir para Manaus para uma reunião, faz parte dessas estratégias que nós estamos montando. Então, e a região toda está envolvida. Dessa vez, eu acho que lá tem 6 vereadores de 3, 4 municípios, né? Mas tem mais 10 pessoas que são lideranças lá do Amazonas, que moram em Manaus e que são daqui da nossa região. Tem gente de Belterra, tem gente aqui de Santarém, tem gente de Juruti, de Oriximiná, né, de Alenquer, que estão nessa reunião hoje. Então, tudo isso faz parte dessa estratégia de viabilizar as ações necessárias para que o projeto não pare e a gente tenha condição de ficar sonhando que em um determinado momento nós vamos aprovar um novo plebiscito no Congresso e aprovar esse plebiscito na nossa região. Eu acho que isso aí é um caminho que já está sendo muito longo, mas ainda não terminou, né? E o fim dele é com a criação dessa nova unidade. Eu não sei qual é a geração que vai usufruir disso, mas eu tenho acho que fiz referência disso aqui, que eu dei um exemplo, que alguém perguntou assim, olha, por que essa ideia já faz tanto tempo, né? Se não é hora de acabar, você não acha que isso é muito demorado? Será que um dia isso vai acontecer? Eu vi um aluno dizer, a minha mãe e meu pai sonhavam com o Estado do Tapajós. Ambos já morreram, o Estado não saiu, eu já estou com 60 anos, o Estado não saiu. Né? E aí eu dei um exemplo de esperança, né? Um exemplo de fé. Eu disse assim, olha, quando Deus fez, na verdade... Vereador, vamos fazer pode ser? De acordo Senhor presidente, o senhor nos daria mais uns 10 minutos para a gente participar ao vivo do podcast do Estado. Que o povo dele voltaria para a terra prometida, que é a terra de Canaã. Os judeus ficaram esperando por isso e ficaram escravos durante 400 anos, aguardando, né, na esperança de voltar à terra prometida, que era a terra dos pais, né, dos antepassados. Quando os judeus saíram, foi liberado da escravidão, eles passaram 40 anos ainda no deserto, e caminhando para chegar à terra que Deus tinha prometido para eles. Quando eles chegaram na terra, no local que era para chegar na terra prometida, ainda tinha um rio no meio, que era o Rio Jordão, né? E Deus teve que abrir o rio, permitir que eles passassem lá para o outro lado do rio, onde estava a terra de Canaã. E quando eles passaram para o outro lado do rio, eles ainda tiveram que passar muito tempo lutando contra os reinos que habitavam aquela região, que era a região deles, que era a região prometida por Deus. Para eles poderem conquistar esses reinos, para poder ter a terra e dividir a terra entre eles. Né? Agora, o que eu quero dizer com isso é que a geração que saiu daqui do Egito como escravo não foi a mesma geração que obteve o privilégio de morar na terra que Deus tinha prometido. Uma geração muito posterior. A promessa estava feita e isso tinha que acontecer.
essa mensagem de esperança que estou me referindo é o fato de dizer que o Estado pode não sair para a minha geração, que sou eu, que estou lutando, brigando por esse tema, né? Mas ela vai ser uma outra geração no futuro. E essa outra geração é que vai usufruir exatamente de tudo aquilo que foi plantado durante todos esses anos pela geração do passado. Então, nós temos que fazer o que nós realmente estamos fazendo, para poder deixar esse legado no amanhã para a geração que virá, né? Agora, o Estado vai sair porque vai ser um processo quase natural, né, no amanhã, e isso aí vai acontecer por aquilo que nós estamos fazendo agora. E a prova dessas questões que eu estou me referindo, está aí. Ó, você tem mais de 12 pessoas numa reunião lá no Amazonas, aparentemente não tem nada a ver conosco aqui, que fazem parte dessa estratégia de plantar alguma coisa para que a gente encaminhe as ações que possibilite o plebiscito ser colocado na pauta da comissão, que possibilite ser colocado na pauta e aprovado, né? E a gente tem a condição também de em cima disso ter mais concreto, né, essa realidade, e no futuro a gente possa ter uma unidade e uma sociedade muito mais tranquila, né, vivendo muito melhor do que da forma como se vive hoje, pela necessidade, na verdade, que nós temos, né? E o Jean já está no ar? Olá, Tem professor. condição de participar? Hã? Olá, professor. E Jean, tudo bem? Vamos Tudo bem, professor? Vamos interagir por aqui? Ainda, né, no gabinete do senador Plínio Valério, estamos aqui com as nossas lideranças. Eu estou aqui com o vereador Matheus e o vereador Samuel, do município de Uruará. Eles vieram para a comitiva para reunir, né, com o senador. Temos aí essa resposta positiva do senador em relação ao andamento da luta, né, e o vereador Samuel e o vereador Matheus, que são lá do município de Uruará, estão nessa caravana, juntamente com as nossas outras lideranças. A gente já vai conversar com eles, mas antes eu queria conversar rapidamente aqui com os nossos vereadores. A gente vem tratando hoje, vereador Matheus e vereador Samuel, da luta do Estado, como está a luta da criação do Estado hoje, né, especialmente nessa data histórica, onde a gente faz uma transmissão ao vivo, direto do gabinete do senador, do escritório do senador em Manaus, juntamente com essa comitiva, lutar pelo Estado. Né, vocês que estão ali no município estratégico ali da Transamazônica, né, lutar pelo Estado do Tapajós, ela vai muito além, né, dessa questão histórica, né, de pessoas. A gente vê, por exemplo, o vereador Matheus de uma geração, né, o vereador Samuel de uma outra geração. A gente tem o professor Edivaldo lá sentado no estúdio em Santarém, numa outra geração, e todo mundo unido em torno do projeto de criação do Estado. O Estado do Tapajós, então, é essa luta irreversível, vereador Matheus, vereador Samuel. Criar o Estado é essa luta que não tem como retroceder, é para diante, é para frente que a gente vai. A criação do Estado do Tapajós é um marco para a nossa região, né? É a certeza que a gente vai poder ter uma região muito mais desenvolvida, né? E tenho certeza que essa união, né, de gerações, ela vai fazer com que o nosso Estado ele já comece um Estado rico, um Estado forte, porque tem uma coisa que é muito importante, que é o povo da nossa região, que é um povo trabalhador e um povo que quer o desenvolvimento. Estamos aqui hoje em Manaus, no gabinete do senador Plínio Valério, que nos recebeu muito bem, que reafirmou o seu compromisso de estar lutando por esta pauta lá no Senado Federal, especialmente na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E com muita alegria recebemos muita notícia positiva, que vamos ter já, para esse primeiro semestre, um andamento favorável a essa criação do nosso Estado, ao plebiscito. Junto aqui com o vereador Samuel, representamos Uruará, que é um município estratégico na região transamazônica, que vem se desenvolvendo, mas o Estado do Tapajós chegando vai ser um marco para que a gente possa crescer ainda mais Uruará e crescer a nossa região oeste, que hoje faz parte do Estado do Pará. Historicamente, vereador Samuel, a falar do Estado do Tapajós hoje, o senhor ouviu o que ouviu do senador Plínio em relação
ele se colocar à disposição para que a luta continue. Isso, para o senhor, que já acompanha essa luta há alguns anos, é importante, é histórico a gente ter um senador, mesmo que do Amazonas, trabalhando em prol da criação do Estado do Tapajós? Jean, eu saio daqui muito confiante, porque com o apoio do senador Plínio Valério, mesmo sendo do Amazonas, mas uma pessoa acessível, e é senador do Brasil, está envolvido e empenhado em facilitar esse novo plebiscito para o Estado do Tapajós. E junto com a nossa união, nós vamos conseguir, com a ajuda de Deus. Te agradece os nossos vereadores de Iruará. Estamos aqui, professor Edivaldo, com o nosso presidente da Câmara de Faro, né, que é um município vizinho aqui do Amazonas, né? Nós temos aqui o nosso vereador Djalma, né, lá, presidente da Câmara lá de Faro. Vereador, participar dessa reunião hoje em Manaus é importante a gente ter ouvido o que ouviu do senador Plínio em relação à continuidade da luta, o compromisso dele em relação à continuidade lá no Senado Federal do pedido de plebiscito. Foi muito importante hoje a reunião, né, muito produtiva. Tivemos a presença do nosso senador Plínio Valério, que nos deu toda a confiança, né, de que está do nosso lado. E estando do nosso lado já é um grande avanço para que nós possamos atingir o nosso objetivo, que é a criação do nosso Estado do Tapajós. Então, foi muito produtiva a nossa reunião de hoje. Nós queremos aqui, mais uma vez, agradecer, né, a presença do nosso senador do Brasil, né, que nos deu toda a atenção e todo o carinho. Então, muito obrigado mais uma vez. Estamos juntos nessa luta. É importante, professor Edivaldo, estamos aqui com as lideranças também aqui do Amazonas, né? A gente tem vários presidentes das associações, como, né, o nosso presidente Antônio, da Asbran, que é uma associação dos filhos de Belterra, né, um dos nossos municípios aí da área metropolitana, Santarém, Belterra, Mogi dos Campos. Esse Antônio também está acompanhado com o vice-presidente da Asbran, o Jonival, né, e a gente agradece muito a presença deles nessa audiência em especial com o senador Plínio Valério, que teve o objetivo da gente dar continuidade a essa luta e a gente olhar para frente, né, para a questão da luta. Para o pessoal que veio ali daquela região, senhor Antônio, o senhor representa um pouco essa população que olha para a nossa região do Tapajós com muita esperança, né, a luta do Estado. É importante hoje ouvir do senador a continuidade dele, é importante o envolvimento das associações dos paraenses lá da nossa região do Tapajós, né, nessa causa de criação do Estado. É super importante. Eu queria mandar um abraço para o meu amigo Givaldo, a gente é um batalhador dessa causa, juntamente com o meu amigo Luiz, aqui da Unasp, e a Asbran sempre esteve de mãos dadas com... Ele está lhe assistindo lá, o professor Givaldo. E eu quero parabenizar vocês por não deixar essa corrente, como é que se diz, não deixar passar esse momento tão importante, que é essa ajuda do senador Plínio Valério, e com certeza está focado no desenvolvimento do nosso estado de Tapajós. Parabéns a todos vocês. Olha, professor, nós estamos aqui, o pessoal que está assistindo a gente também, né, com o Luiz. O Luiz, ele é presidente da Unasp, que é uma outra associação dos paraenses da nossa região aqui no Amazonas. A Unasp, ela é a união, né, das associações dos paraenses no Amazonas, viu, professor? E Luiz, é importante a reunião de hoje, é importante para o projeto, para a continuidade do projeto? Com certeza. Olha, primeiro de tudo, quero parabenizar vocês aí pela iniciativa muito boa, essa questão do podcast. A turma de vocês estão de parabéns, realmente. E nós aqui no Amazonas, como sempre, estamos de mão dadas nesse projeto com vocês, estamos lutando com o senador que está envolvido conosco, aceitou o nosso projeto, e nós vamos estar aqui direto. O que for necessário, o Unasp vai estar junto com vocês de tudo, viu, moçada? As associações, viu, pessoal, dos paraenses no Amazonas, eles têm sido fundamental nessa questão do andamento da luta, né, do Estado. A gente agradece muito, né, ainda há pouco estava o Carlos aqui, eu não sei se ainda está por ali, né, da Fé Consegue. Nós temos também o doutor Eduardo, que está aqui na reunião também, um dos diretores aí da nossa querida associação da Unasp. Então, é um pessoal que vem trabalhando. O professor Edivaldo, o senhor sabe muito bem da importância, né, dessas lideranças. A gente está aqui com o Carlos. O Carlos é da Fé Consegue. Também faz parte desses filhos do Tapajós que residem no Amazonas. Carlos, hoje ouvi do senador de que a luta continua, a gente está junto, né, é importante, né, para o projeto.
e essa união das associações dos paraenses aqui no Amazonas é importante para a continuidade da criação do Estado? Sim, primeiramente, bom dia a todos. Por ser filho de paraense, resido em Manaus, presido a FEConseg Amazonas. Graças a Deus temos essa interligação com as autoridades. A FEConseg teve esse papel importantíssimo de interligação junto ao senador Plínio Valério. E graças a Deus estamos bem convictos do que ouvimos hoje e a luta continua. A reunião foi uma reunião proveitosa. O Estado do Tapajós está de parabéns, bem representado pelo Jean e pelos vereadores envolvidos na causa. Nós do Amazonas estamos precisando, estamos unidos nessa causa, e o que depender da FEConseg Amazonas, nós estamos à disposição para ajudá-los, como sempre ajudou lá atrás. Nós estamos à disposição e a reunião foi proveitosa. E professor Edivaldo, Carlos, ele foi muito importante lá atrás, quando a gente teve que marcar a audiência com o senador para chamá-lo para essa luta, né, para ele aceitar o desafio de ser o relator do projeto. Então, o Carlos ele foi fundamental lá naquela data, né, junto com as nossas associações aqui da região, junto com o doutor Cícero, que se preocupou, estava lá em Santarém, olhou, viu, disse, olha o Plínio, vamos reunir com ele. Então, eles se uniram aqui para que a gente conseguisse ter esse relator hoje. Então, em nome do Carlos e das nossas lideranças, a gente já conversou aqui das associações do Amazonas, viu, professor? Eu, assim, presto todo o meu elogio, nós damos essa menção honrosa mesmo a esses homens e mulheres aqui do Amazonas, que não, a gente sabe o quanto é difícil você sair da tua terra, vir para uma outra terra, tentar uma vida melhor, né, e sobreviver. Você deixa redes vazias, né, na sua região, você deixa corações lá esperançosos e um dia você vai voltar. E o Estado do Tapajós, ele também é essa esperança, ele também é esse sonho dessa região, viu, professor? Você conhece bem essas pessoas aqui, né? E a gente vai falar com uma outra pessoa aqui. Só para complementar, eu sei que minhas irmãs estão ouvindo em Santarém, que residem em Santarém. Dou um abraço fraterno mesmo, porque logo anteriormente, no dia 5, perdi meu pai em Santarém. Mas as minhas irmãs estão bem convictas, um abraço de coração, e estamos na luta em prol desse estado querido, esse estado que só vem trazer o bem às famílias de Santarém. E esse coração, viu, professor? Essa emoção aqui, né, que a gente tem, né, meus sentimentos, viu, Carlos? E assim, essa emoção, né, as pessoas que saíram da sua terra, que vieram tentar, e a família às vezes está longe, e o Estado do Tapajós se mistura com isso. Não tem jeito, o Estado do Tapajós é esse sentimento para esse povo que vive hoje no Amazonas, e para a gente que vive no Tapajós, na esperança de que um dia eles voltem. Mas voltem para um local onde eles tenham esperança de uma vida melhor. E que eles tenham lá o que um dia se buscou no Amazonas, né? E o Estado do Tapajós representa essa esperança. E a gente agradece, viu, Carlos? Nós estamos aqui com uma pessoa que o senhor conhece muito bem, que é o doutor Eduardo, né? O Eduardo está aqui, viu, professor? Ele já disse que prazer conhecê-lo, né? Ele já disse aqui para mim em off que quando o senhor vier em Manaus agora, o senhor que vai pagar a janta. A gente está sem retorno dele aqui. Mas é assim, professor, estou aqui com o Eduardo esteve nos ajudando para que essa audiência pudesse acontecer hoje, junto com as nossas associações aqui da região, junto com o Luiz. O Luiz está aqui também, ó. O Luiz está aqui do lado. Eduardo, é muito importante essa audiência hoje. Como é que é, professor? O Luiz está sempre de plantão, né? Gente muito boa. O Luiz está sempre pronto. É isso mesmo. E muito importante, né, Eduardo, essa reunião. A gente vê a disponibilidade do senador Plínio, né, por essa luta, e quanto é milagroso, né? Ele tem internalizado esse desejo, né, de lutar pelo plebiscito e junto com a gente pela criação do Estado. Hoje é um dia histórico para a continuidade da luta, mais um passo, né?
E vocês que vêm há décadas, há muitos anos lutando, hoje realmente é importante a gente ter ouvido o que a gente ouviu do senador? Sim, com certeza. O Plínio tem se colocado muito bem. Hoje, inclusive, ele realmente se posicionou favorável à realização do plebiscito no primeiro momento. E isso é um estímulo para a gente, né? A gente sai daqui com um espírito renovado, né? E o Plínio, ele consegue captar essa mensagem muito bem. Ele tem essa informação muito, já bastante defendida por ele, né? Ele tem essas informações que ele usa frequentemente para defender a realização do plebiscito. E o posicionamento dele que a gente encontra hoje só realmente nos estimula muito mais a continuar na luta. E assim vamos nós, né? Estamos juntos. É isso aí, né, Luiz? Vamos juntos. Tamo junto. Tapajós sempre. Muito bem. Professor, eu quero agradecer aos nossos irmãos, nossos amigos, nossos líderes, né, por esse grande apoio. E, professor, a gente fica por aqui. E, Jean, tu já pode se Fica por aqui. E, Jean, tu já pode se despedir. Eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo o nosso podcast, hoje direto de Manaus, aqui é a cidade de Manaus, no Amazonas. Nós tivemos, então, audiência com o senador Plínio, que participou ao vivo aqui, as nossas lideranças das associações dos paraenses no Amazonas também que participaram, nossos vereadores que vieram na comitiva. Nós estamos aqui no gabinete aqui do senador e a gente encerra por aqui. Eu quero agradecer ao professor Edivaldo, sempre nosso companheiro de bancada, né, de mesa, aí do podcast, o nosso amigo Francinaldo, que está aí nos estúdios, ajudando, contribuindo nessa questão da direção técnica do programa, ao Davi, né, que tem ajudado aí na questão das artes, e os nossos patrocinadores, né, que têm contribuído e ajudado aí com o programa. Agradecemos a todos pela audiência, agradecemos a todos que estão assistindo em qualquer dia, qualquer horário. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. E venha o próximo podcast, né? Fizemos aí esse momento histórico de participações, o senhor Ari Santarém, no estúdio, a gente aqui em Manaus, no escritório do senador Plínio Valério. Tá bom. Bem, então, dá um abraço a todos aí, por mim, né, pelo Tapajós, a todos os ouvintes e telespectadores que estão nos assistindo. Nosso bom dia, nosso muito obrigado pela audiência. A luta continua e na próxima quarta-feira nós vamos ter um novo podcast com um novo tema, né, para ser trabalhado, desenvolvido e analisado, mas principalmente também trazendo novas informações dessa reunião em Manaus com mais detalhes e quais serão os passos seguintes a partir de agora, a partir dessa reunião que nós vamos fazer em Brasília, né, para viabilizar a aprovação do projeto. A todos um bom dia e até lá.